FMC 2. 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui. Acabou mais uma jornada esportiva, mas na Rádio Futebol na Canela, o jogo tem muito mais que 90 minutos. Começa a partir de agora, apito final. Entrevistas, opinião, análise e tudo dos bastidores de mais uma partida. Está no ar o apito final. Thiago Lopes de Faria. Acabou, meus amigos do Brasil, há pouco. Vitória do Manchester City por 2-0 fora de casa contra o Vila Real. E a partir de agora nós vamos contar tudo do que foi a terça de UEFA Champions League. Primeiro, gramado do La Cerâmica. Exatamente. Rafael, saída tranquila? Exatamente. Boa tarde, Thiago e amigos da Rádio Futebol da Canela e também da Sintonia Esportiva. Seria tranquilo dos jogadores do Manchester City comemorando essa vitória importantíssima da equipe do técnico Pep Guardiola e também, né, a decepção dos jogadores do Vila Real que não conseguiu vencer dentro do seu estádio, no estádio da La Cerâmica, e a equipe do técnico Pep Guardiola é o quinto colocado na competição com os 7 pontos ganhos e a equipe do Vila Real descendo para a 29ª colocação com um ponto ganho, fora do grupo dos playoffs e também das oitavas de final da competição. A equipe do técnico Marcelino Garcia perdendo em casa para o Manchester City, que ganha pelo placar de 2-0, os gols marcados pelo Haaland aos 16 minutos da primeira etapa e também já na primeira etapa do finalzinho de partida, o gol de Bernardo Silva aos 40 minutos do primeiro tempo. 2-0, vitória da equipe do técnico Pep Guardiola. Thiago Lopes de Faria. Thiago Caetano. Caetano, não dá pra dizer que foi um treino, né? Mas foi uma vitória bem tranquila do City, né? Tudo bem? Opa, agora sim, Thiago. É uma vitória tranquila do City, né? Construída na primeira etapa ainda, o gol cedo, depois forçou um pouquinho mais, conseguiu fazer o segundo gol e a partir daí o Manchester City abdicou do jogo, né? Trocou passes, deixou o Aston Villa lá eu de novo. O Vila Real até criou uma ou outra oportunidade, mas nada de tanto contundente assim. O Naruma fez, não precisou fazer nenhuma grande defesa, muitas bolas cruzadas na área. E a equipe do City acabou conseguindo essa vitória de uma forma mais tranquila do que eu até imaginei, viu, Thiago? Muito bem, vou pedir o boa tarde só para saber uma coisa dele. Senhoras e senhores, o Leão. Taylor Leão. Taylor, boa tarde. Todos os jogos terminaram ou ainda não? Agora sim, todos os jogos encerrados pela UEFA Champions League. Nessa faixa das 4 horas da tarde, repassando os jogos então: Arsenal 4, Atlético de Madrid 0, PSG 7, Bayer Leverkusen 2, Borussia Dortmund 4, Copenhague 2, Newcastle 3, Benfica 0. Taylor, sim. Desculpa te corrigir, mas por favor, na ordem do mando, porque tem resultado absurdo aí. Na ordem do mando, porque Vamos lá então. parece que o PSG ganhou em casa e não foi, né, Taylor? Não. Vamos lá. Arsenal 4, Atlético de Madrid 0, jogo no Emirates Stadium. Bayer Leverkusen 2, PSG 7, jogo na Bayer Arena, em Leverkusen, na Alemanha. Copenhague 2, Borussia Dortmund 4, jogo no Parken em Copenhague, na Dinamarca. Newcastle 3, Benfica 0, jogo no St. James Park, na Inglaterra. PSV 6, Napoli 2, jogo na Philips Arena, na Holanda, em Eindhoven, na Holanda. Union Saint-Gilloise 0, Internazionale 4, jogo que aconteceu lá na Bélgica. E
no Estádio de la Cerâmica, com transmissão da Rádio Futebol na Canela. 2, vitória do Manchester City, ou melhor, Villarreal 0, Manchester City 2, jogo lá no Estádio de la Cerâmica em Villarreal, na Espanha. Antes de passar para você passar os resultados aqui da Championship, que também terminaram todos os jogos: Blackburn 1, Sheffield United 3, Derby County 1, Norwich 0, Hull City 2, Leicester 1, Ipswich Town 0, Charlton 3, Millwall 2, Stoke City 0, Portsmouth 1, Coventry City 2, Preston North End 0, Birmingham 1, Bristol City 3, Southampton 1. Esses são jogos da Championship também, TDF. Já nós vamos falar jogo a jogo. Ô Caetano, a vitória do Manchester City diz mais sobre o momento que vive o City, atual vice-líder do campeonato, não perde há mais de 2 meses, em franca recuperação, ou mais sobre o Villarreal, que apesar de estar no G4 do Campeonato Espanhol, ainda falta alguma coisa para ser um time mais competitivo? Os dois. O City não precisou fazer força para ganhar, não precisou jogar tudo que pode para bater o Villarreal. E o fato, Thiago, que o G4 espanhol não quer dizer muita coisa, né? Principalmente para time de Premier League. Então, o Villarreal tá no G4, se ele tivesse na Premier League, garanto para você que não estaria entre os 7 primeiros colocados. Então, o abismo é muito grande do futebol, dos times ingleses para os times espanhóis, exceto Barcelona e Real Madrid. O Arsenal pode te falar melhor sobre isso, viu, Thiago? Tem razão. Agora, para a sequência da competição, meu caro Thiago Caetano, pensando no que cada um vai ter pela frente, já o Taylor vai trazer a classificação atualizada da Liga dos Campeões, assim que a gente terminar de passar os resultados. O Villarreal tem clássico no fim de semana com o Valência e depois tem Copa do Rei contra o Ciudad de Lucena. Vai voltar a campo pela Champions só dia 5 de novembro, fora de casa no Chipre contra o Pafos. Valência, Ciudad de Lucena, Raio Vallecano e Pafos, a sequência dos próximos 4 jogos. O que dá para esperar do Villarreal? Chega num clássico, mesmo fora de casa, que ele está no melhor momento que o Valência. O Valência está na parte de baixo, ontem empatou com o Alavés 0-0. Ou você não acredita que, apesar de um estar lá em cima e o outro estar lá embaixo, que isso faça diferença no próximo final de semana? Clássico é uma outra atmosfera, né? Tem um outro contexto. Mas o Villarreal hoje é mais time que o Valência. Então, principalmente nesse clássico, depois tem uma sequência até mais ou menos, não tão complicada, mas o clássico eu vejo o Villarreal como favorito. E pro jogo com o Pafos no Chipre, quando voltarmos lá em novembro na rodada 4, dá para buscar 3 pontos no Chipre, Caetano? Dá para buscar sim, Thiago. É lógico que é fora de casa, tem todas essas questões. Mas o Villarreal eu acho que é favorito contra o Pafos, mesmo jogando fora de casa. Já o City, Caetano, ele vai ao Villa Park pegar o Aston Villa, aí sim pegar o Aston Villa. Depois ele vai a Gales pegar o Swansea, vai receber o Bournemouth e aí recebe o Borussia Dortmund antes do clássico com o Liverpool. Rodada 4 da Champions, dia 5 também, Etihad contra o Borussia Dortmund. Essa sequência aí de Campeonato Inglês, Copa da Liga, Champions, antes obviamente do grande clássico contra o Liverpool. Tem um jogo complicado contra o Newcastle e o Liverpool, né? E o Dortmund também. Então, assim, uma sequência que não é... Newcastle não, falei errado, desculpa. Se eu falei errado. Aston Villa fora. Tá. Aston Villa fora. Que você falou Swansea fora, Copa da Liga. Aí Bournemouth. Sim. Mas mesmo assim, o Aston Villa tem melhorado também. Tem melhorado o seu jogo. Jogo complicado, chato também, como a gente fala, né? A diferença. Olha os adversários que vai ter o Villarreal, olha os adversários que tem o City. Tem o Aston Villa, tem o Liverpool, aí depois a Champions é um jogo complicado contra o Dortmund também, que parece que está melhorando também, né, Thiago? A gente viu contra o Bayern de Munique, hoje venceu mais um jogo, então é um joguinho chato também para a equipe do City. Muito bem, já de cabeça na rodada, mas vamos escolher.
o pior em campo de 0 para o Vila Real, 2 para o Manchester. Agora você vai saber, na opinião da equipe Futebol na Canela, quem foi bom, ótimo, regular ou péssimo, o pífio e o patético do jogo. Eu vou no Foiti, o capitão do Vila Real. Para mim, falhou nos 2 gols do Manchester City. Taylor Leão, pior em campo, na sua opinião? Ron Foyt também, o pior em campo, falhou demais aí no setor defensivo, deu o segundo gol para o Manchester City. Para mim, Foyt pior em campo. Rafael? Eu tava aqui vendo aí a votação aqui e também tem aí o Pepe, né? Pepe que infelizmente não jogou bem no segundo tempo, né? Teve 2 gols que teve para fazer, mas desperdiçou as 2, né? Dos 2 lances do Cardona pelo lado esquerdo, que entrou no segundo tempo, mas também um voto do Foyt, número 8, né? O Foyt que errou muito nesse jogo, né? Dos 2 gols da equipe do Manchester City, dos gols aí do Haaland e também do Bernardo Silva, né? E principalmente do primeiro gol, né? Que devia marcar o Haaland, mas só que não marcou bem. Então, Foyt, capitão da equipe do time do Vila Real, número 8, pior em campo. Caetano vai ser unânime? Sim, vou com vocês também. Muito bem, então Foyt, camisa 8, capitão do Vila Real, o pior em campo. E agora, na Rádio Futebol na Canela, você vai conhecer o melhor jogador em campo. A equipe da Rádio Futebol na Canela vai eleger o craque do jogo e o escolhido vai levar o troféu. Marcelo da Silva, o professor. Marcelo da Silva. Savinho jogou uma enormidade, até acho que os colegas vão escolher o Savinho. Só acho, tá? Matheus Nunes, uma enormidade. Nico Gonzalez, até se machucar, uma enormidade. Mas eu vou ficar com o Lewis. Garoto Lewis jogou no meio, apareceu toda hora dando opção, confundindo a marcação do Vila Real, que não entendeu o movimento do Lewis, se ele estava caindo como volante, como meia, como ponta. Então, o Lewis hoje foi a válvula de escape, na minha modesta opinião, do Manchester City, bagunçando o desenho, como diria o outro. Taylor Leão. Para mim, o melhor foi o Savinho. O Savinho conseguiu jogar muito bem nas pontas, trabalhou muito bem a bola no comando de ataque. Foi o melhor em campo para mim, Savinho, camisa 26. Rafa. Exatamente, eu concordo com os nossos componentes aqui da transmissão, com certeza, né? O Lewis trabalhando, né, como ponta, no meio de campo, trabalhando as jogadas, também o Savinho fazendo uma jogada assim, saboado, principalmente na ponta direita, né, que o Pedraça também teve confusão aí, fuzuê para marcá-lo, e também com a substituição do técnico Marcelo Garcia, que fez aí com o Cardona jogasse pela ponta esquerda, na lateral, melhor dizendo, e também o destaque também para o Matheus Nunes, né, que fez uma boa partida, né? Mas eu voto aí pelo Savinho, número 26 da equipe do Manchester City, o melhor em campo. Caetano. Eu vou votar no Haaland. Liu jogou muito, Savinho jogou muito, o Bernardo Silva também, o Matheus Nunes, segundo tempo melhorou na marcação. Mas eu vou votar no Haaland porque quando ele pegar... tava com a bola no domínio, ele já sempre teve uma sensação que aconteceu alguma coisa. Participando com o pivô, tocando mais na bola hoje. No segundo tempo nem tanto, mas participando mais no momento ofensivo do City, então vou ficar com o Haaland. Muito bem, então, Savinho eleito o melhor em campo da vitória do Manchester City para cima do Vila Real por 2-0. Vamos começar de trás para frente. Além desse jogo, no outro jogo que a nossa equipe transmitiu, o André Felipe deu recado. Arsenal 4, Atlético de Madrid 0. Gols no segundo tempo. 2 do Gyökeres, Gabriel Martinelli e o Gabriel Magalhães fizeram os gols. O Arsenal fez 4 gols no intervalo de 13 minutos. Taylor, não pode um time como o Atlético de Madrid, sabidamente que o seu treinador tem uma ideia de forte marcação, uma ideia reativa, tomar 4 gols em 13 minutos, Taylor. Não tem como tomar 3 gols ao mesmo tempo. Realmente a equipe do
do Atlético de Madrid, que estava fazendo o primeiro tempo consistente, mas aí o segundo tempo foi se perdendo até tomar os gols de bola parada. Tomou muitos gols de bola parada, né, a equipe do Atlético de Madrid. O primeiro gol foi com a cabeçada do Gabriel Magalhães. Aí o segundo gol também veio assim, o terceiro gol veio assim, enfim. 4-0 aí pro Arsenal no jogo bem vitaminado, podemos dizer assim, pro Arsenal no segundo tempo, Telhef. Muito bem, Caetano, mais cedo o Barcelona goleou o Olympiacos, né? Teve até um certo drama ali. O Olympiacos teve gol anulado, teve um gol de pênalti, mas aí quando ficou com 10 jogadores, a vaca atolou para o atual campeão grego na expulsão do Santiago Reis. Fermín Lopes, hat-trick, Yamal, 2 do Rashford para o Barcelona. El Kaabi fez o gol do Olympiacos. O que chama atenção, Caetano, no primeiro tempo principalmente, depois de fazer 1-0, o time sofreu um bocado com o Olympiacos e também no 2-1 sofreu, né? Depois com o homem a mais deslanchou. Mas o Barcelona oscila e agora tem o Real Madrid pela frente no domingo. Perdão, Thiago. O Barcelona precisava de uma vitória convincente, né? Não vinha jogando bem. Teve algumas questões dentro do jogo que ajudou para esse placar, mas uma vitória importante, né? E o Fermín fez 3 gols, Thiago? 3 gols, hat-trick. Olha lá, hein? Fermín que é um reserva de luxo do Barcelona, né? Hora entra na vaga do Dani Olmo, hora entra na vaga do Rafinha. É ali o 12º jogador. Ele e o Ferran Torres alternando ali. Mas é uma vitória que vai ter um pouco mais de tranquilidade. É lógico que o Real Madrid é outro nível, é outro enfrentamento, mas não deixa de ser uma vitória para dar um pouco mais de tranquilidade para a equipe do Barcelona. O Olympiacos no final de semana tem clássico contra o AEK Atenas em casa, joga em casa o Olympiacos. E só para não deixar passar batido, o Arsenal tem clássico também, derby londrino, contra o Crystal Palace no domingo. O Atlético de Madrid vai a Sevilha pegar o Betis, um jogo complicadíssimo. Betis e Atlético de Madrid, o Betis é uma carne de pescoço. Rafa, mais cedo também, aqui na Rádio Futebol na Canela 2, o empate sem gols, o único empate sem gols da rodada de terça, Kairat Almaty e Paphos, equipes que disputam pela primeira vez a competição, estão curtindo o momento, mas o Paphos teve o João Correia expulso com 4 minutos de jogo. A gente esperava que o Kairat, com um homem a mais durante o jogo todo, pudesse fazer algo a mais. E acabou não fazendo, empate sem gols lá no Cazaquistão, apesar de 22 finalizações do Kairat Almaty. É verdade, né? As equipes, né, estreando na Champions, né? E o Kairat não conseguiu fazer os gols, tentar aproveitar a vantagem numérica, né, da equipe do Paphos, que teve a expulsão do João Correia, como você já citou, e o Thiago Lopes Faria. De uma maneira que a equipe que tem aí as suas manias de jogar, né, que tem aí, por exemplo, o brasileiro Ricardinho, que está na equipe do Kairat, né, na equipe do time do Kairat, e principalmente tentando recuperar na competição, de agora, para tentar conseguir estar na posição muito melhor no torneio, que agora eu tenho aqui a informação que o Kairat vai jogar fora de casa contra a Internazionale da Itália, né? Antes temos aí o clássico do Kazakh contra o Astana, no dia 26 do mês de outubro. Já também o Paphos do brasileiro, também o Davi Luiz, que jogou no Flamengo, que vai jogar aí contra o Omonia no dia 27 de outubro, antes do jogo contra a equipe do Villarreal, né? O Villarreal que vai jogar contra o Paphos fora de casa no dia 5 de novembro. Temos aí mais 2 jogos aí lá no Chipre, né? Melhor dizendo, no campeonato do Chipre, dos jogos aí, né? Do campeonato local. Então, as equipes tentando conseguir as melhores posições, né, o Thiago? Que nesse momento, nas primeiras rodadas da Champions, não estão conseguindo ter os melhores aproveitamentos, então esperamos aí, nos futuros aí, né,
resultados positivos para essas duas equipes, senão aí vão ficar no meio do caminho, Thiago. Pafos e Omônia, que é o jogo do líder contra o vice-líder no fim de semana. Kairat e Astana, além de clássico, também é líder contra o vice-líder. O campeonato cazaque, que está na sua última rodada. Deixa eu confirmar, é isso mesmo, é a última rodada do campeonato cazaque. O Kairat joga pelo empate, o Astana tem que ganhar para ser campeão. Calendário anual também do campeonato cazaque, então última rodada nesse final de semana. O Astana o Kairat, atual campeão. Ô Thiago, joga pelo empate para ser bicampeão, pois não. E também no campeonato do Chipre, né, que acho que tem a super final da Super Cup do lado do Chipre, que o Pafos vai encarar contra o AEK, né? AEK, o jogo que vai acontecer às 2 horas da tarde, numa quinta-feira, então dia 30 de outubro, esse jogo é entre Pafos e AEK, pela superfinal da Copa do Chipre, o Thiago. Supercopa, exatamente dia 30, contra o AEK Larnaca, campeão da Copa do Chipre. Taylor, você acompanhou de perto aí o que aconteceu em Leverkusen, na Bahia Arena. 2 para o Leverkusen, 7 para o PSG, jogo que teve 2 expulsões, o Andrich e o Zabani foram expulsos, o Andrich do Leverkusen, Zabani do PSG, o William Pacho, Doué 2 vezes, Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Dembélé e Vitinha. Garcia fez os 2 gols do Leverkusen, que perdeu um pênalti quando o jogo estava 1-0 ainda, se eu não estou enganado, para o PSG. Estava 1-0, né, Taylor, quando perdeu o primeiro pênalti? Foi. Tava 1-0 para o PSG quando o Grimaldo perdeu o pênalti, né, a defesa do Chevalier aconteceu, e aí aconteceu o segundo gol do PSG logo após a perda do pênalti. E aí tivemos um novo pênalti também cometido Taylor. Pelo... Sim. Caetano mandou Caetano é dureza, cara. Ele é covarde, ele não pergunta no ar, mandou aqui pra mim. Pergunta pro Taylor como que num jogo de 7 gols o Barcolá não marca nenhum. É porque ele passou em branco, realmente. Passou em branco o Barcolá. Ele entrou, Taylor? Ele foi titular, mas ele saiu no segundo tempo. Saiu no segundo tempo? Não, ele foi titular. Pô, escuta o que eu tô falando. Não, eu perguntei, ele saiu. Você que não escutou. Eu falei assim, ele saiu no segundo tempo? Foi, ele saiu no segundo tempo. Tá nervoso por quê? Porque ele não fez gol? Deve ser por isso. Mas foi o melhor homem Ele foi o melhor em campo, Taylor? Jogo de 7-2, ele não fez nenhum gol, ele foi o melhor em campo, Taylor? Eu não tenho dúvidas. Não. Pois não, Taylor, ele tá bravo. Pois é, aí o Grimaldo acabou perdendo o gol e o Doué acabou fazendo 3 minutos depois o segundo gol do... Ou melhor, acabou sofrendo pênalti, né? Na verdade, a equipe do Bayer Leverkusen. O Zabarni acabou cometendo pênalti, foi expulso o Zabarni depois da jogada feita pelo Echeverri. Ele foi pro chão depois do empurrão feito pelo Zabarni, ele foi expulso, e aí pênalti cometido pelo Alex Garcia para fazer de pênalti o gol de empate 1-1. Só que 3 minutos depois o Désiré Doué faz o segundo gol do PSG. 2-1 Paris Saint-Germain nesse momento, faz o terceiro gol também aos 48 minutos do primeiro tempo. Désiré Doué para fazer 3 para o PSG, 1 para o Bayer Leverkusen. No segundo tempo, o Nuno Mendes em contra-ataque e passe feito pelo Vitinha. Nuno Mendes ficou cara a cara com o goleiro Flecken e conseguiu fazer o quarto gol do PSG. Aí 4-1, aí a lavoura estava perdida nesse meio tempo, quando o Alex Garcia fez o segundo gol da equipe do Bayer Leverkusen, fazendo o segundo aí aos 19 minutos do segundo tempo, para fazer 4-2. E aí desembestou de vez. 4-2 não, perdão, 5-2. Porque o Kvaratskhelia também tinha feito gol aos 44 minutos do primeiro tempo. Aí o Nuno Mendes fez o quinto gol, Dembélé fez o sexto e Vitinha aos 45 do segundo tempo deu números finais da partida: 7 para o PSG, 2 para o Bayer Leverkusen.
que teve o Andrich expulso aos 33 minutos e aos 37 o Zabarni cometendo o pênalti foi expulso pela equipe do PSG. Jogo movimentadíssimo na Bahia Arena, vitória por 7-2 do Paris Saint-Germain, tá, Jeff? O ano do Leverkusen é preocupante, hein? Já trocou treinador, é bem preocupante. Caetano, o Dortmund que você elogiou agora há pouco, deu uma tamancada no Copenhague, 4-2, tudo bem, era esperado, né? Em Mecha marcou 2 vezes, Bensebaini de pênalti e o Fábio Silva. Anton Contra e Dadasson fizeram os gols do Copenhague. Vitória importante do Dortmund fora de casa contra o campeão dinamarquês. O Fábio fez gol? Fábio Silva fez o quarto. É ele que entrou contra o Bayern de Munique e colocou fogo no jogo, né? Junto com o Brandt. É uma vitória importante do Dortmund, que vai ganhando mais confiança. Eu acredito que a derrota para o Bayern de Munique, da maneira que foi, acabou gerando um pouco mais de confiança. É lógico que não foi, ninguém joga para perder, mas olhando para o contexto do jogo, para o segundo tempo que o Dortmund fez, influencia bastante. E agora vamos ver se consegue manter essa sequência, né? Tanto na Bundesliga, recuperar a derrota, e na Champions manter uma sequência aí para pontuar para a classificação. Muito bem, Rafael. O Newcastle em casa mandou ver 3-0 para cima do Benfica. 2 do Barnes, 1 do Gordon. Vitória importante, e o Benfica, com todo o respeito do mundo, praticamente se despede, né? 3 derrotas em 3 jogos, o Rafa. Exatamente. A equipe do Newcastle fazendo 3-0, os gols aí do Barnes e do Gordon. E a equipe do time do Benfica, do Mourinho, meu Deus do céu, sério, hoje, que vemos aí nessa partida de hoje, que foi muito tenebroso, né? Por conta de que teve aí uma espécie de que, colocando aí um esquema de 4-4-1, né? Com o Suldakov no meio de campo, meio de campo, para tentar alcançar o Pavlidis lá no ataque, o grego, e não conseguindo fazer a jogada direito, né? Então, a equipe do José Mourinho não fez uma boa partida, a equipe do Newcastle conseguindo uma vitória justa, né, por conta do esquema tático que o Andy Owen conseguindo fazer, ataque sendo mais ousado, conseguindo fazer os gols. Já a equipe do Benfica procurando algum espaço de alguma, como eu posso dizer para você, uma escalação ideal de uma colocação melhor. E o Mourinho não consegue, né? Que agora aí o Benfica está na 34ª colocação. 34ª colocação não condiz daquilo que o Benfica tem na sua história de conquistar títulos na Champions League. Isso que é verdade. E o Newcastle conseguindo ter uma campanha boa para tentar se qualificar nas oitavas de final da competição. Certo? Com 6 pontos ganhos de classificação. A equipe do Newcastle, que perdeu contra a equipe do Bridon na última rodada da League, vai enfrentar contra a equipe do Fulham, muito motivado por isso, né? No próximo sábado agora, a partir das 11 da manhã, muito motivado. E o Benfica, da equipe do técnico Mourinho, José Mourinho, que vai encarar contra a equipe do Arouca, às 4h30 da tarde também do sábado, né? Tentando recuperar na competição de agora, né, do Campeonato Português, né, que o Mourinho tá aí tentando fazer. Gente, não é para fazer experiência, que é para tentar lutar pela classificação. Lógico, Benfica tá na 3ª colocação do Campeonato Português, mas na Champions League precisa recuperar rapidamente, porque senão vai ser um vexame total para o Benfica e também para o José Mourinho. Senão aí a casa cai. Thiago Lopes de Faria. Ser eliminado 2 vezes da mesma Champions, né? Já caiu com o Fenerbahçe, caindo com o Benfica. Só passando aqui que o Leverkusen recebe o Freiburg pelo Campeonato Alemão, o PSG vai a Brest pegar o Brest fora de casa. O Copenhague, que falamos no jogo anterior, ele vai fora de casa, ele recebe o Viborg, e o Borussia Dortmund no fim de semana recebe o Colônia. Taylor, a Internazionale, atual vice-campeã, atropela o San Gilois. 4-0 fora de casa, gols de Dumfries, Lautaro Martinez, Çalhanoğlu e Espósito.
o que chama atenção é que a Inter vem numa sequência muito boa, né? O time que começou rateando, né? Perdeu do Udinese e da Juventus o clássico no começo da temporada. Segue agora com uma sequência de 7 vitórias seguidas. Ajax, Sassuolo, Cagliari, Slavia Praga, Cremonese, Roma e agora o Union Saint-Gilloise. Impressionante, né? Parece que o Christian Kivo acertou a mão finalmente. Acertou a mão o Christian Kivo e conseguiu uma boa sequência. O jogo contra a Cremonese também deu uma confiança muito boa para a Internacional. E agora, nesse jogo contra o Union Saint-Gilloise, 4-0, muito bom, feito na Bélgica, onde a equipe dominou a partida do início ao fim e conseguiu uma grande vitória. Então, para mim, fica aí todos os meus parabéns aí ao nosso querido Christian Kivo por mais uma grande exibição, TLF. A Internacional tem clássico, Caetano, no fim de semana com o Napoli, enquanto o Saint-Gilloise está de técnico novo, né? Só para informar que o Saint-Gilloise trouxe o técnico do Levante, se não estou enganado, o David Hubbard, ex-Anderlecht, estava no Levante, isso mesmo, para substituir o Sebastian Ponioli, que foi para o Monaco. Saint-Gilloise no final de semana, pelo campeonato belga, vai receber o Saint-Trudan. Caetano, estou falando do Napoli, porque tem clássico no fim de semana contra a Inter. O Napoli tomou 6-2 do PSV. É algo anormal um time italiano tomar 6 gols. Só um detalhe, Caetano. O Lorenzo Luca foi expulso aos 31 do segundo tempo. O jogo estava 3-1 para o PSV. Depois da expulsão, saíram mais 4 gols. Voltou a abrir mais 3-1, 6-2 no total para o PSV. Mas esse tipo de placar, Caetano, vou até pesquisar quando foi a última vez que o Napoli tomou 6 gols. Um time italiano tomar 6 gols é para derrubar até o papagaio do presidente, né? Ainda mais de quem é o treinador, né? O professor Antônio, Toninho, conhecido na quebrada, não é normal mesmo esse tipo de resultado, né? E o Napoli que já vem de uma derrota no final de semana, perdeu de novo. Momento de alerta luz vermelha lá na equipe do Napoli. Vamos ver como vai ser a reação. Clássico final de semana, jogo confronto direto pela briga pelo título. Agora o problema é ver os danos, né? Quais são os danos dessa derrota absurda? Não, é um absurdo. Isso aqui foi um absurdo. Com todo respeito ao professor Peter Bosz, atual bicampeão PSV. Pelo amor de Deus, ó. Primeiro que o Napoli saiu na frente, McTominay. Buongiorno contra, empatou. Saibari, Men, é isso mesmo, Men. 2 do Men. Pepi, deve ser Pepi, né? Ainda bem que não é Pipi, é Pepi. E Triouche, marcaram os do PSV. McTominay descontou também, os 2 do Napoli. Fala, Taylor. Não, eu só queria dizer que quando o Caetano falou sobre a luz vermelha no Napoli, eu só lembrei do Francisco Diá, numa grande entrevista que ele falava, ô Diá, o repórter falou, ô Diá, tá acesa a luz vermelha no Campinense? Ele falou, não, a luz vermelha eu só conheço do Cabaré da Maria Boa. Maravilhosa. Maravilhosa a resposta do Francisco Diá. E talvez o Antônio Conte, sempre fino e elegante como ele deve responder isso em italiano. Eu não sei se é melhor essa daí ou o Marcelo Pirillo Teixeira, que falou, acho que foi a Record, se não me engano, esses dias, não tem uma semana, que não se preocupa com rebaixamento no Santos. Eu falei pra vocês que ele lembrou o Paulo Nobre naquela, vai ser difícil parar a gente. Eu não consegui achar 6 gols, mas a última vez que o Napoli foi goleado foi dia 19 de dezembro de 2023 pela Copa Itália, jogando inclusive no Diego Armando Maradona. 4-0 pro Frosinone. Fazia muito tempo que o Napoli não tomava uma tamancada dessa. Tinha tomado 4-0 do Milan também em 23, em casa, mas 6 eu não tenho nem... Eu vou procurar aqui e não vou achar.
Ô Caetano, você tem um time que ganhou 7 jogos seguidos contra o outro que vem de 2 derrotas seguidas. É pra sair faísca, né? O clássico sábado. Sem dúvida. Até por a última temporada, né? Que brigaram pelo título. O Napoli... Caetano, Oi. eu achei aqui um 5-2. Napoli 2, Fiorentina 5. Copa Itália de 5. Aí é a maior goleada, que tomar 5 da Fiorentina é igual a tomar 20, né? 5-2 da Fiorentina pela Copa Itália, ô Caetano. Lá em 2022. Faz tempo, né? 22. Faz tempo. Tomar 5 gols da Fiorentina tem peso 4, né? É por aí. Não, mas realmente, agora o clássico promete e vai ter que dar uma resposta, né? Se não der resposta, perder para a Inter, é algo que tá acontecendo. Muito grave, né? Já tá acontecendo, mas é grave. Muito bem. Taylor Leão, por gentileza, como é que ficou a classificação após os jogos desta terça-feira de UEFA Champions League? Vamos lá, TLF. Nesse momento, a fase de Liga da Champions tem o seguinte: o PSG é o líder com 9 pontos, 3 vitórias, saldo de 10 gols. A Internacional também tem 9 pontos, mas tem saldo 9 e está em segundo. Arsenal em terceiro lugar com 9 pontos, saldo 8. Está em terceiro lugar. E o Borussia Dortmund abre a quarta posição com 7 pontos ganhos e 5 de saldo. Perdão. O Manchester City vem em quinto lugar. O Manchester City vem em quinto lugar com 7 pontos, 4 gols de saldo. E o Bayern de Munique vem na sexta posição com 6 pontos e 2 jogos e 2 vitórias. Ainda vai jogar amanhã o Bayern de Munique, está na sexta posição. O Newcastle vem em sétimo lugar com 6 pontos. Está abaixo do Bayern de Munique por ter uma derrota. E o Real Madrid está em oitavo lugar com 6 pontos também, ainda com o jogo a cumprir. O Barcelona vem na nona posição com 6 pontos, sendo 5 gols de saldo, abaixo de Bayern de Munique, Newcastle e Real Madrid. E o Karabag, quem diria, hein? O Karabag em décimo lugar com 6 pontos também. 2 jogos, 2 vitórias para a equipe do Azerbaijão. O PSV vem em 11º lugar com 4 pontos. O Tottenham está em 12º com 4 pontos. O Olympique de Marseille, 13º, 3 pontos. 14º, Clube Bruges, 3 pontos. 15º, Sporting com 3 pontos. 16º, Eintracht Frankfurt com 3 pontos. 17º, Liverpool com 3 pontos. 18º, Atlético de Madrid com 3 pontos. Em 19º, Chelsea com 3 pontos. O Galatasaray vem na 20ª posição com 3 pontos. Atalanta vem em 21º lugar com 3 pontos. Napoli em 22º, 3 pontos. União Saint-Gilloise em 23º, 3 pontos. E a Juventus fecha a zona de classificação na 24ª posição com 2 pontos ganhos. O Bodo Glimt vem em 25º lugar com 2 pontos. Pafos em 26º, 2 pontos. O Bayer Leverkusen vem em 27º lugar com 2 pontos. Mônaco em 28º com 1 ponto. Villarreal em 29º com 1 ponto. Slavia Praga em 30º lugar com 1 ponto ganho. Rigorosamente com a mesma pontuação e com os mesmos critérios igualados ao Villarreal. O Copenhague vem em 31º lugar com 1 ponto. Olympiacos em 32º lugar com 1 ponto. Kairat Almaty fica em 33º lugar com 1 ponto ganho. Benfica em 34º lugar. Atlético Bilbao em 35º lugar. E Ajax em 36º lugar. Não pontuaram na UEFA Champions League, TLF. Caetano, a vaca deitou pro Benfica, campeão de Champions, bicampeão de Champions. Dos campeões é o único. O Ajax é a lanterna, mas ainda vai jogar, né? O Ajax joga com o Chelsea amanhã. Em Londres, a tendência é que perca, né? Ou seja, Benfica e Ajax, Caetano, campeões de Champions que dificilmente vão passar de fase, mesmo com 24 equipes.
A situação complicada, né, Thiago? E o que chama a atenção é como o Mourinho não consegue mais fazer um bom trabalho, né? É lógico, vai ter um campeonato português, pode se bater campeão ainda, mas o Champions, que seria o auge do trabalho dele, para classificar, não tô falando nem para ser campeão, mas chegar ali numas oitavas, quartas de final, já seria um muito bom para o equipe do Benfica. Mas parece estar bem longe disso. Só para informar que eu fui até 2010. Até 2010 eu consegui o histórico. Não teve derrota de 6 gols do Napoli. Para ninguém. Perdeu 2 amistosos. Um para o Barcelona e outro para o Liverpool por 5-0, mas amistoso. Jogo oficial, a última goleada que eu encontrei aqui nos últimos 15 anos. 5-2 para a Fiorentina pela Copa da Itália. Vamos aos palpites para amanhã. Rafael, Atlético Bilbao e Karabag, quem ganha? Atlético de Bilbao. Caetano, Galatasaray e Bodo Glimt. A equipe turca vence. Taylor, Atalanta e Slavia Praga. Olha, pra mim dá Atalanta. Rafa, Bayern de Munique e Bruges. Bayern de Munique. Caetano, Chelsea e Ajax. Chelsea. Taylor, Eintracht Frankfurt e Liverpool. Liverpool. Rafa, Monaco e Tottenham. Vou apostar no Tottenham. Caetano, Sporting e Olympique de Marseille. Pode repetir, Thiago? Sporting e Olympique de Marseille. Olympique. Mesmo jogando fora de Vamos casa, lá. o Olympique vence. Eu também acho. O líder tá jogando muito o Olympique de Marseille. O Sport não tá bem, viu? O Sport tá na parte de cima do Campeonato Português, mas não está bem. Eu tô falando isso já tem tempo. Mesmo com as vitórias, o time não tá jogando bem. O Rui Borges, com todo o respeito do mundo, eu sei que ele comandou o time depois que saiu o João Pereira e também o Rubem Amorim, mas comandou, foi campeão, mérito, mas não é técnico que me pareça que vai ter vida longa no esporte. E o nosso jogo, vamos lá. Palpite pro nosso jogo de todo mundo. Taylor, você narra amanhã, Real Madrid e Juventus. O líder do campeonato espanhol pega a Juventus, que acaba de perder invencibilidade na temporada, ao ser derrotado pelo bom time do Como por 2-0. O que você espera para amanhã no Bernabéu? Espero um jogo bem equilibrado, bem interessante, mas com a vitória do Real Madrid, o Real Madrid talvez seja um time mais inteiro. Como a Juventus que vem ascendente, que vem crescente, mas o Real Madrid vai fazer a diferença no fator casa. O Real Madrid deve vencer o jogo. Rafael. Eu tô vendo os jogos aqui da Juventus, né, que tá numa crescente também. Eu tava me lembrando do jogo que eu narrei, um jogo entre Juventus e Milan, que a equipe da Juventus não jogou bem, né, do empate sem gols, 0-0 pela Calcio, né, que também foi aí, acho que foi no dia 5 desse início de mês, não jogando bem, também inclusive contra o Como também não conseguiu jogar bem, foi derrotado, e o Real Madrid vem aí de uma recuperação, né, nos jogos aí, principalmente do Campeonato Espanhol, depois de 2 vitórias seguidas contra o Villarreal e também do Getafe fora de casa. Então eu aposto na equipe do técnico Xabi Alonso, a equipe do Real Madrid. Thiago, Caetano, que jogo teremos amanhã, hein? E aí? Caetano? Opa! Cadê o Caetano? Fechado. Pois não, Tá Caetano. me vendo? Pois não. Sim. Duas equipes muito grandes no seu país, né? O Real Madrid mundial, a Juventus muito forte dentro da Itália, com a camisa mais pesada da Itália, o maior clube do país. Já foi um protagonista de final de Champions, de jogos históricos de Champions. Já lembrou aqui, né? Aquele jogo da queda do Vanderlei Luxemburgo, que decretou, na verdade, né? Encaminhou para ele ser demitido. Com expectativa de um jogo travado, não imagino um jogo de trocação.
A Juve vai tentando melhorar, vai tentando ser um time mais consistente, ainda não tomou um padrão, ainda não é uma equipe tão confiável. O Real Madrid também burocrático por enquanto. Um jogo ou outro joga bem, mas oscilando demais, em questão de desempenho, muito dependente do Mbappé, com problemas defensivos ainda, o Real. Mas é um jogo para parar, analisar com calma, porque tem dois treinadores que pensam diferente de futebol, mas tem dois treinadores promissores. E a notícia, né, de hoje, Caetano, gostaria que você falasse que o Endrick vai ser emprestado. Para a gente encerrar o nosso apito final, porque o Endrick é tido como a grande promessa do futebol brasileiro, uma grande esperança, era dado como certo sua participação na próxima Copa do Mundo. Ele foi pouco aproveitado pelo Ancelotti, né, quando chegou lá. O Real Madrid vetou a volta dele ao Brasil, vetou. Está isso no condicional dele ser emprestado. Como é que você vê aí a esperança brasileira ir para um clube menor? A Real Sociedade teve interesse, não sei se vai mostrar interesse agora, lembrando que a Real Sociedade está lutando contra o rebaixamento nesse ponto do campeonato. É preocupante, Caetano? E aí agora as coisas vão se encaixando, né, de questão de gestão de carreira. Quando o Endrick foi pro Real, todo mundo, tá indo pro Real. E a gente sabe que no Real Madrid as coisas demoram, né? O Arda Güler, agora que tá começando a ter minutos no Real. O Vinícius Júnior também demorou, a primeira temporada até entrou, ganhou tempo, depois ele caiu, na verdade ele começa no time do Casillas, aí ele vai pro time principal, joga um pouco, volta, e aí sim ele foi amadurecendo. E o Endrick vai passar por esse processo. E aí quando o Estevão vai pro Chelsea, muita gente criticou, eu inclusive, vai pro Chelsea. Mas aí a questão, pensando em carreira, é que no Chelsea o Estevão vai ter muito mais chance de minutos que o Endrick vai ter no Real Madrid, principalmente depois da chegada do Mbappé. Então o Endrick, na temporada passada com o Ancelotti, teve um certo momento que ele era o jogador que precisava de menos toque na bola, menos minutos no Real Madrid para marcar gol. É lógico, né? Devido às proporções, ele jogando Copa do Rei, jogando jogos mais fácil, mas de qualquer forma ele estava sendo contundente quando ele entrava. A partir da chegada do Xabi, ele perdeu muito espaço, ele teve lesão no começo da temporada, depois foi retornando, mesmo assim não à toa, e o caminho é ser emprestado. Eu só me preocupo para onde ele vai ser emprestado. O Real Madrid fala que ele não quer que ele volte para o Brasil. Eu acho melhor. Tudo bem que não vai estar jogando toda hora ali com os principais times. Vai pro Real Sociedade, toda semana ali você está enfrentando o Sevilha, o Villarreal, os times que o Real Madrid joga toda a temporada, mas é um time frágil, é um time que não vai entregar muita coisa pro Endrick. Aí chega lá, o cara não joga ao lado de um time que não jogadores que não tem um nível para abastecer ele, para ser um time competitivo, não sei se vai ser tão interessante. Eu sou o pai do Endrick, que cuida das coisas dele junto com os agentes. Eu exigiria, tá bom, você é empresário, não vou pro Brasil, mas aqui para lá também não vou. É daqui para cá. Daqui para cá é o quê? É um time médio de Premier League. O Tottenham seria uma ótima pro Endrick. Ótima. Eu acho que, assim, pensando rápido, um dos times que seria mais interessante pro Endrick na Premier League seria o Tottenham. No Arsenal não vai jogar, no Liverpool não vai jogar, no City não vai jogar. Então o Tottenham... pode ser. Não, porque o Bournemouth foi um time acertadinho, né? Quando você falou da Real Sociedade, a Real Sociedade tem construção. O Bournemouth é um time acertado, né? Tá na parte de cima da tabela por enquanto, né? Acho que tá em sexto, se eu não me engano. Depois acho que tem 14 pontos. Sim, exatamente. Tá brigando lá em cima novamente, exatamente. É um time bom, um time interessante para ir pelo Aston Villa. Então, assim, são times que é uma ideia legal. Pra Itália, caso surja o mercado da Itália, é o Milan. Ele jogaria no Milan hoje. Na própria Roma ele jogaria. Então, assim, tem time para ele jogar de bom nível. Não sei se esses caras vão querer ele. Mas se eu sou o Endrick, eu também firmaria o pé e falar, se eu não posso voltar pro Brasil, eu nem sei se ele quer voltar, tá, Thiago? Eu acredito que não. Mas eu colocaria uma régua para ser emprestado. Porque o tempo tá passando, tá vindo um monte de jogador aí. Pra próxima Copa, bem provável que ele não vá.
queimou a etapa, perdeu um ciclo, né? Vai perder uma Copa, deve jogar as outras Copas pela qualidade dele, caso ele venha se tornar o que a gente espera, né? A gente tem também vários casos de jogadores que não chegou nem perto do que a gente imaginou, mas agora tem que olhar para a gestão de carreira do garoto para não se desperdiçar. É um talento tão grande como é o Endrick. E aí, voltando no Estevam, que está jogando, tem minutos, olha, é titular, nem sempre é titular, mas quando entra bem. Então, tem todo esse contexto de gestão de jogador que tem que ser cuidado por conta de perder joias como a gente vem perdendo nas últimas 2 décadas, pelo menos, né? Taylor, eu acho que o que preocupa, para nós não, né? Porque não nos surpreende. Mas é uma sinalização, né? O maior clube do mundo, ele diz o seguinte: não quero você no futebol brasileiro. Nem pro Palmeiras, que sabidamente nesta atual década de 2016 para cá, tô pegando 10 anos, mas pode pegar aqui do início da década para cá. É o melhor time do futebol brasileiro, é o Palmeiras. É quem tem brigado pelo Campeonato Brasileiro. Todos os anos. Todos os anos, sem exceção, o Palmeiras tem brigado pelo Campeonato Brasileiro, exceção de 21. E 20, quando o Abel Ferreira chegou no meio do caminho. Ganhou 18, ganhou 16, ou seja, pro Real Madrid não serve nem o melhor time do futebol brasileiro. Isso é muito preocupante pro nível de futebol que a gente quer aqui e pro esporte praticado, né, Taylor? Exatamente, né? É um pouco preocupante realmente ver essa cláusula, mas o Real Madrid tem a posse do jogador, então ele tem o direito de colocar em cláusula que ele não quer o retorno ao Brasil, não quer, porque tem uma ideia de queda de rendimento, enfim. E eu acredito que deva ser isso que o Real Madrid pensa do Endrick. Só que o não uso do jogador também está incomodando o Endrick, porque fica assim, beleza, eu tô aqui no Real Madrid, no maior clube do mundo, mas eu não tenho como mostrar serviço. Tô de fora da Copa do Mundo praticamente. Já não sou mais convocado. Sumi do mapa. Sabe? Então é aquele preço, tipo, parabéns, você chegou no topo do mundo. E agora? Você chegou no topo do Monte Everest. E agora? Agora não tem outra coisa a fazer senão descer. Ou então fazer alguma graça, algo que chame muita atenção, mas é bem provável que o Endrick tenha que vir para uma nova casa, mesmo que emprestado, no futebol europeu para poder mostrar o seu melhor futebol. Mandar um abraço aqui pro nosso querido André Felipe. Dali Haaland, tá feliz com a vitória do City. Ele que terminou já a jornada lá na Rádio Futebol na Canela. Rafa, sua opinião aí sobre o Endrick. O Endrick que não foi muito aproveitado, né? Não foi muito aproveitado na equipe do Real Madrid, na época do Ancelotti, que teve, assim, de jogos que deram oportunidade para ele, mas na realidade ele não aproveitou, não teve essas oportunidades, né? Então, sai do Real Madrid para tentar conseguir ter a sua carreira, continuar na sua carreira, e principalmente de clubes da Europa, não sei, que podem fazer de uma contratação boa, ou mais de empréstimo, né? Lógico, para tentar contar com esse jogador. Aqui no Brasil também, tem, né, que a torcida do Palmeiras está tentando conseguir fazer uma reunião para fazer uma convocação e tudo mais para a volta do Endrick, ou não. Tem outros clubes que possam colocar dinheiro na mesa para tentar conseguir um empréstimo para o jogador, para tentar jogar até para a Copa do Mundo de 2026, porque ele perdeu muito espaço no futebol, inclusive na seleção brasileira, com essa troca de técnicos dentro da seleção brasileira. Então, certamente, novos rumos e tentar conseguir jogar, para se manter firme, em busca de uma convocação oficial para essa Copa do Mundo que vai acontecer no ano que vem, Thiago. Muito bem. Vamos embora. Destaque final, seu Rafael Cabral. Exatamente, TLF, grande Thiago Lopes de Faria, ao Taylor, ao Tchau Caetano e a todo o pessoal da Rádio Futebol na Canela e também da Sintonia Esportiva, muito obrigado. E temos aqui a nossa programação, né? A programação de amanhã para Juventus e Real Madrid, um grande clássico do futebol internacional, Real Madrid e Juventus, melhor dizendo. O mando de campo é do Real Madrid, no estádio Santiago Bernabéu.
grande clássico que nós vamos estar acompanhando aqui no Futebol da Canela e também na Sintonia Esportiva. Estarei daqui a pouquinho na Sintonia Esportiva com a transmissão de Independiente Del Valle e Atlético Mineiro às 9h30 da noite, na transmissão pela Sintonia Esportiva pela Copa Sul-Americana. O Atlético Mineiro é Brasil na competição na Sul-Americana. Um grande abraço, galera, e até amanhã com o Real Madrid e Juventus. Um forte abraço, galera. Felicidade a todos. Tá aí, Rafael Cabral. Thiago Caetano, seu destaque final. Já palpita aí, Caetano. Independente e Atlético. Eu tava vendo hoje, antes da gente entrar no ar, vários canais aí. Tem torcedor do Internacional, do Santos, do Grêmio, torcendo muito pro Atlético e bem hoje, viu? Porque diz que enquanto o Atlético estiver dividido, vai correr risco de rebaixamento, Caetano. Olha que nível que chegam os times, hein, Thiago? Torcer contra o Atlético na Sul-Americana pra ficar dividido. Nossa, Veja bem. O Santos só depende de si pra não cair, Caetano. Parece que esse é que é o problema, entendeu? Se o Vitória empatar, o Santos perdendo no final de semana, lembrando que o Santos joga fora de casa, o Santos volta pra zona, e não é a zona boa, né? Realmente exatamente. Um momento complicado, mas eu independente, eu acho que bate o Galo pela tristeza dessas equipes aí. Caetano, um grande abraço, até amanhã. Até amanhã, Telé, fica com Deus, bom descanso a você, a todos os ouvintes, e fui! Tá aí, Thiago Caetano, Taylor Leão, que amanhã, Taylor falou pra mim que menos de 8 gols amanhã ele nem comemora Real Madrid e Juventus, porque se eu narrei 8 no Dortmund e Juventus, amanhã Real Madrid pode esperar, né, Taylor? A pegada é essa, a expectativa é essa, que tenhamos vários gols no jogo de amanhã, Real Madrid e Juventus, jogaço que vamos acompanhar aqui na Sintonia Esportiva e Rádio Futebol na Canela 2. Obrigado a todos, e até a próxima, daqui a pouquinho tem Galo no ar, tem Atlético Mineiro e Independente Del Valle, ou melhor, Independente Del Valle e Atlético Mineiro, entendeu? Valeu, esse foi Taylor Leão, obrigado, galera. Amanhã estarei off, o Taylor Leão vai quebrar tudo, vai comandar os botões mágicos da Rádio Futebol na Canela, Futebol na Canela 2. Eu amanhã estarei só no nosso querido Bate-Bola 106, na Jornada Esportiva não estarei presente, estarei à noite na Copa Libertadores com os companheiros para Flamengo e Racing. Volto na quinta-feira na Europa League com Nottingham Forest e Porto. Aqui deu Manchester City, 0 para o Vila Real, 2 para o Manchester City. Valeu demais, um abraço Max Pimenta, abraço Carlos Corsato, Arthur Eugênio, Odair Martimiano da Rádio Web Regional. Alô Daniel Pinho, Rádio CBR, comandante Antônio Neres da MS Web Rádio. Em nome de todo o timão do Samuel Rezende, meu forte abraço, cuide-se bem. FMC 2.